Fala galera. Bom, conforme eu estou passando conteúdo para vocês, eu vou observando o movimento para entender o que mais vocês estão precisando. E apesar de eu ver que a maioria das pessoas que está na minha página é iniciante, a maioria tá ainda preocupado com que software usar, que placa usar, enfim, o que comprar. Tem algumas pessoas que estão querendo algo a mais, né? E eu estou evitando de passar um conteúdo avançado aqui, muito detalhado, muito específico, porque se você pegar isso antes da hora, pode atrapalhar, tá? Em vez de ajudar. Então é só tomar cuidado. Quem for iniciante, que vai ver o que eu vou explicar agora, cara, se você não está confiante que a sua mix ainda não soa bem no geral, assiste, pode até assistir, mas ignora, não precisa tentar aplicar isso agora, tá? É alguma coisa mais específica. Porque lembra que eu disse no outro vídeo que eu acho muito importante aprender esses 20% que te dão um som. Então, por exemplo, se você vai começar uma mixagem, cara, se você não mixa ainda, o que seria uma dica bacana para você? Pega uma referência. Se você comprou as suas caixinhas de som nova agora, ou se você está usando fone, ouve uma música profissional de uma banda famosa que seja num estilo parecido com o que você quer e compara com a sua mixagem. Mas assim, não fica ouvindo a caixa, o violão, como que tá a voz, não fica preso em detalhes. Ouve no geral, ela tá mais grave, ela tá mais aguda, ela tá mais brilhante, ela tá opaca. Tenta acertar isso primeiro. A hora que você começar a perceber isso, que é a primeira coisa, legal. Aí você busca saber, então, como resolver, entendeu? Se você não tá nem percebendo isso, não adianta você ficar preso em detalhe pequeno, tá? Não se prende, deixa eu ver o som do bumbo, se você não tá olhando a música toda, tá? Então, primeiro isso, ok? Depois, a gente aprende técnicas para deixar a mix soando bem de forma simples, tá? E aí depois disso, que a gente dominar isso, a gente começa a ir para técnica avançada, que serve para duas coisas, técnicas avançadas, tá? Ou para resolver pepino, e alguns pepinos são muito sérios, tá? Aquela de tirar chiado que eu mostrei no outro vídeo, não é uma técnica complicada, é um plugin que você põe, ok, sabe? É simples, faz parte do básico ainda, que faz parte da limpeza de uma mixagem. Mas tem outras técnicas que elas são avançadas e complicadas, e se você tentar aplicar enquanto sua mix não está soando bem ainda, é capaz de você só estragar mais o som, sendo bem sincero. Então, assim, quem é iniciante vai assistir o que eu vou explicar, sei lá, assiste, cara. Mas é legal você saber o que tem por vir, até que nível que a gente consegue chegar de detalhamento numa mixagem. Mas sabe, deixa pra depois, tenta dominar o básico primeiro e tá confortável com isso. Vamos lá, então, pra eu poder explicar a técnica, eu vou ter que passar um pouquinho de teoria. Eu não gosto de ficar passando teoria, mas é importante entender isso, porque envolve, eu vou dividir, eu vou duplicar o canal de um instrumento, eu vou dividir ele entre grave e agudo em separado. Então você pega uma faixa, grave e outra aguda, para trabalhar eles de forma diferente. Só que isso não é simplesmente jogar um equalizadorzinho normal, porque não funciona, tá? Então eu vou ter que explicar um pouquinho sobre fase, cancelamento de fase, defasamento, mas, cara, eu vou explicar da maneira mais superficial possível, só para entender mais ou menos o porquê que não pode fazer de outra forma, tá? Tem que fazer do jeito que eu tô falando. Enfim, segue aí. Essa é uma dica, cara, que eu aprendi com o Luciel Franco. O cara é foda, ele tem muitas dessas cartas na manga, e isso você vai adquirindo sim com experiência. Lembra que eu te falei, 20% do que você precisa fazer para mixar com 80% do resultado ou mais, você consegue fácil. Essas cartas na manga, aí é com mais experiência ou com alguém vai te passar para você provavelmente. Algumas coisas você descobre sozinho, mas a maioria você vai aprender com alguém, não tem outra forma, tá? Então, bom, vamos lá, vamos direto para explicar como é que é. Bom, vamos lá. Primeiro para a parte, vamos dizer assim, teórica, né, da coisa. Eu tenho aqui, eu vou ser o menos teórico possível aqui, porque eu sei que tem muita gente que é iniciante. Isso aqui é uma onda, né? Ela está em 1 kHz. Lembra que assim, se por acaso você não sabe, se a gente pegar aqui, a gente tem 50 Hz, 100 Hz, essa parte grave, imagina um piano, né?
Essa é a parte média, 100, 1 kHz é essa frequência aqui, tá? Nessa posição. Até 20 kHz, que é a faixa que a gente ouve mesmo, entre 20 e 20 mil, tá? 20K e 20 mil, ok? Beleza, então eu tenho um sinal de 1 kHz aqui, que é só 1K certinho, olha aqui, ó. Maravilha, tá? Isso aqui é uma senoide, é uma onda. Então, para você entender o cancelamento de fase, imagina o seguinte, eu dupliquei esse canal, e agora eu tenho 2 canais de 1 kHz, eles estão somados, tá? Ok, maravilha. O que acontece é o seguinte, já ouviu falar de inversão de fase? Provavelmente se você tentou gravar bateria, alguém deve ter te falado, inverte o canal da caixa. Inverter a fase é o seguinte, se eu apertar esse botão aqui, ele vai inverter a fase. Então, aqui não tá sendo mostrado exatamente, deixa eu até, enfim, aqui deixa eu ver se dá. Vou fazer o seguinte, eu vou pôr esse canal para gravar o que está sendo ouvido, recorde output mono, tá, não se importa com o que eu estou fazendo, só para você entender. Eu vou mandar isso para cá, ok, maravilha, eu vou mandar gravar. Ok, gravei. Então olha aqui, você viu que ele gravou invertido? Olha só. Então eu joguei desse para cá porque ele está com a fase invertida, então tudo que foi gravado é isso aqui. Se eu der um mute nele, olha aqui, vou jogar ele para cima, tá? Então aí eu tenho aqui os 2 canais, olha só, a fase exatamente invertida. Agora pensa que isso daqui matematicamente, imagina que aqui essa linha no meio é o zero, tudo que sobe é mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e aqui é negativo, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Quando é digital, são números, são decibéis. Quando é analógico, isso daqui é voltagem. Quando é no mundo real, no mundo físico, isso daqui é pressão atmosférica, para cima e para baixo. Todo som ele tem isso, não importa se é na natureza ou se é digital, ok? Então, quando a gente tem uma coisa positiva mais um negativo, eles se anulam. Então, se eu botar para somar... Cadê? Esse aqui, esse aqui... Olha só, tá? Porque já passou ali. Vou dar um loop aqui, é porque a gente estava ouvindo já depois. Ok, então vou dar um loop nesse pedaço aqui, onde eu tenho essas ondas aqui invertidas. Você tá vendo que tá tocando, mas no canal master não tá saindo nada, porque tá zerado. Se eu chegar a inverter a fase aqui, ele vai ficar igual estava antes. E aí passa a somar. Ok? Ó, se anulou. Mais com menos é nada, entendeu? Isso porque é perfeita, porque a onda é idêntica. Se eu abaixar um pouquinho o volume aqui, ó, já não, você vai ver que já não vai dar certo, ó. Aqui tá, se eu mexer no volume, ó, ele começa a aparecer. Porque o cancelamento só é total quando as ondas são exatamente idênticas, tá? Então, isso é cancelamento de fase, essa é a sua primeira lição. Então, por exemplo, você vai lá microfonar a esteira, um microfone na esteira e um em cima da caixa de uma bateria, né? Bateria acústica. Uma parte do som é cancelado, uma parte dele só, porque esse som é parecido e um microfone está em cima e outro está embaixo, a fase dele está invertida. Então algumas frequências mais graves, algumas só, lembra que a gente ouve de 20 a 20 mil, e ali em um instrumento tem muitas frequências, tá? Então algumas frequências são anuladas porque elas acabam batendo certinho, um monte não. Então a caixa ela perde um pouco de som, né? Ela fica mais... Aí você vai lá, inverte o microfone e aí eles soam bem juntos, tá? Isso é uma coisa que você não precisa se preocupar quando você está começando, mas quem está a fim de entender essa dica que eu vou passar depois, precisa saber sobre isso, tá? Então, beleza. Isso é para você entender inversão de fase. Bom, galera, é o seguinte, tem a música do Walter Moreno, Acróstico, que eu fiz a mixagem para ele e ele me mandou essas faixas, baixo, bateria, guitarra, guitarra, guitarra. Então a bateria tá toda junta aqui. Deixa eu jogar aqui para você ouvir como é que tava, ó. Jogar aqui, ela tá aqui, ó. Bateria essa é original, tá? Eu vou desligar o que tiver aqui, dar um solo nela. Essa é a bateria original. Ele me mandou tudo junto, cara. Então assim, ele gravou com, acho que com 2 microfones e colocou em cima da bateria. Então aqui eu não tenho como mexer. Como é que eu vou mexer aqui, cara? O bumbo, a caixa, tá tudo misturado, entendeu? E assim, quando eu gosto de trabalhar diferente na caixa, no bumbo e tal, mas às vezes é a situação que tá, né? Foi o que aconteceu. Para eu mexer nessa bateria aqui, eu preciso separar ela em 3 bandas, grave, médio e agudo, tá? Aí eu consigo pegar, mexer os graves
que normalmente está o bumbo, deixar a caixa no médio e deixar os pratos agudos. Então olha a bateria que eu mexi dele aqui, ó, como é que ficou. Olha, se eu colocar só bateria grave, ó, bumbo, bateria média, ó, e aguda. Maravilha? Bateria toda, ó, eu posso mutar o médio, ó. Sumiu a caixa, cara. Aqui, ó, tem pouquíssimo bumbo, só o agudo, né? E aqui tira os pratos. Maravilha? Bateria grave, média e aguda. Então, para que serve a separação de bandas? Quando você precisa mexer nisso diferente, porque eu não quero só equalizar, eu vou comprimir diferente, eu vou jogar uma série de coisas de forma diferente no grave, médio e agudo. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que ter na manga para uma coisa mais avançada, cara. Tipo, eu poderia fazer de uma forma mais simples, mas eu quis fazer assim porque eu já domino esse método, tá? Então, beleza. Agora, como fazer isso, né? Você podia pensar, não, legal, vou pegar o equalizador aqui, e aí eu vou pegar, jogar um high pass, né? Aqui, vou jogar em 1000, né? Tá, não sei o que, beleza. O problema disso é o seguinte, quando a gente faz isso, a gente não só... o corte é gradual, a frequência que eu escolhi, ela cai 3 dB, ó, sabendo que ela já está mais baixo aqui, tá? Ela cai 3 dB exatamente em 1000 Hz, já está menos 3 aqui. E outra coisa que acontece é que quando eu faço isso, eu tenho um defasamento de 90 graus, isso quando o corte é de 12 dB por oitava, tá? E aí o que acontece é o seguinte, só imagina que aconteceu isso, com essa frequência, tá? Não com todo o som da bateria, só nesse, onde eu estou tentando dividir, eu quero dividir, lembra que eu quero dividir em 1000 Hz, né? Tá ali, ó, 1000 Hz. Maravilha, aí eu pego então, aí eu vou duplicar o canal, e o outro canal eu vou deixar, vou desligar vou desligar aqui, ó, e o outro canal eu vou deixar 1000 também, só que eu vou deixar só a parte grave. Então 4 low pass, tá, pá. Então aqui, eu tenho um grave aqui, né, e eu tenho um aqui que tá agudo, tá vendo? Eles se completam, né? Esse deixa pra cá, ó, eles vão se completar, ó, pensa. Maravilha, só que quando eu faço isso, lembra que aqui eu tive um defasamentozinho em um e um defasamentozinho no outro, e os dois são em 1000. Então quando eu tenho um defasamentozinho em um e um defasamentozinho no outro, eu dou exatamente 180 graus de defasamento. E isso acontece que a frequência vai se anular. E como é que eu faço isso? Eu vou te provar então. Vamos colocar um canal aqui, eu vou jogar esses dois para dentro desse, então isso daqui é a soma desses que foram divididos, aqui está o agudo, e aqui está o grave. Maravilha? E aqui a soma. Caralho, não está saindo som. Não está saindo som, por quê? Defasamento de 90 graus aqui, defasamento de 90 graus aqui. O que acontece? Ele se anula, ele vai dar 80 graus de defasamento. Aonde? Em 1000 Hz, porque é exatamente onde eu estou tentando dividir. Então a sua bateria tem esse problema, tá? Se eu desligar um equalizador, olha o que vai acontecer. Você passa a ouvir. Ou se eu mudar a frequência, aqui você vai ouvir também. Porque quando eu faço o corte igual, existe esse defasamento. Então, para corrigir isso, o que você faz? Eu estou com 180 graus, eu jogo mais um, eu duplico esse equalizador, e eu duplico o outro também. E aí o que acontece? Dá 360 graus de defasamento. O que seria 360 graus de defasamento? Eu estou aqui, 180, opa, peraí. Aqui. 180 ele zera, 360 ele vai voltar igual. Ele vai cravar de novo, entendeu? Só nessa frequência. Lembra disso. Maravilha? Então o corte vai ser perfeito. Se eu passar para ouvir aqui, ó, eu vou copiar esse canal, só para você ter a referência. E vou tirar o plugin, desliguei aqui, desliguei. Esse é o canal original de 1 kHz. Se eu ouvir ele sozinho, ó, eu tenho aqui. Se eu comparar com esse que eu dividi, perfeito, os dois estão soando igual. Qual que é a vantagem disso? Eu posso chegar aqui no agudo, são os pratos,
e jogar um compressor, jogar uma distorção, jogar alguma coisa que eu queira fazer, jogar um reverb. Eu pego chegar no grave aqui e dar mais kick para ele, dar mais pancada ou deixar ele mais suave. E eu faço isso 3 vezes, né? Eu ainda faço um canal médio que eu vou e vou dividir, entendeu? Aí eu coloco um high e um low, e eu coloco os dois. Aí eu vou lá e, por exemplo, trabalho o médio aqui, entendeu? E de forma diferente do agudo e de forma diferente do grave. Sempre eu tenho que duplicar, se eu for fazer isso, eu vou ter que fazer nos 2 canais, ok? E cada equalizador tem que cortar no mesmo lugar. Se aqui é 250 para baixo, ali é 250 para cima. Aí, maravilha. E aí, como é que fica o resultado disso? É o que eu mostrei aqui na bateria do Walter, ó. Eu vou tirar o médio. Sumiu a caixa. Então nessa mixagem, que a bateria estava assim, ó, eu queria trabalhar essa caixa melhor. A caixa estava bunda mole, ó. Como é que eu ia mexer na caixa sozinho, cara? Eu tinha que ter uma técnica dessa, ó. E ela ainda é perfeita? Não é perfeita, mas você resolve um problema e você tem uma carta na manga. Para que serve essa técnica? Para resolver esse tipo de problema aqui que eu quis resolver, tá? Você poderia fazer uma mixagem que ainda soasse bem, mas que fosse mais simples, tá? Tem outras formas de fazer, essa é uma forma que eu quis fazer, por isso que é uma carta na manga. E a outra coisa é por modo criativo, tá? Uma vez eu gravei um violão e eu queria um som diferente, eu acabei mexendo só nos médios do violão e coloquei um amplificador simulado só no médio. Ele continuou com aquele agudo das cordas, da palhetada do violão, e no médio ele deu uma distorção e ficou uma coisa, enfim, foi um ato criativo naquele momento, entendeu? Mas, de novo, cara, só se preocupa com esse tipo de técnica se a sua mix já está equilibrada, se ela já está soando bem, porque se você perder tempo fazendo isso antes de dominar uma mixagem de modo fácil, você vai perder muito tempo e isso daqui não vai melhorar a sua mix, só depois que você já domina o básico, tá? Então essa dica foi para quem tava faltando uma dica avançada aí. Eu não vou dar muitas dessas, não vou dar muitas, pelo menos não nesse momento, porque a grande maioria da galera ainda é iniciante aqui, mas só para você entender até onde que a gente vai chegar. Eu falei que eu vou tô montando meu curso, vai ter muita coisa disso aqui, porque essa música, por exemplo, eu vou destrinchar de cabo a rabo no curso, que já é uma das que tem lá. Eu vou mostrar... Eu quero pegar vários tipos de banda, algumas eu já peguei, tá? Já fechei com algumas que eu vou mostrar a gravação, algumas eu vou mostrar isso mesmo que foi o jeito que o cara gravou, não é o jeito que eu gravei, entendeu? É o jeito que o cara gravou lá no estúdio dele, ele mandou pra mim assim já. E eu fui só aqui e usei as técnicas que eu tinha. E o que eu vou explicar no curso é justamente como resolver cada coisa, desde a parte básica para resolver os 20% até essas técnicas mais avançadas. Não dá para mostrar tudo, cara, na página, infelizmente não consigo. Esse tipo de técnica avançada, eu tentei ainda explicar rápido, o certo seria dar uma explicação com mais calma sobre isso, tá? Mas, cara, maravilha, é isso aí. Beleza? Foda, dica animal. Se você é iniciante não usa, guarda ela para depois, tá? Deixa para outro momento da sua vida. E lembra que assim, na mixagem a gente tem 2 momentos, tá? A gente tem um momento que a gente tá mixando mesmo e tem aqueles dias que a gente tá brincando. Os dias que você tá mixando de verdade, tenta resolver os 20%, tá? Aí, se você quiser pegar um dia e falar, hoje eu vou só brincar, ok, mas vai já sabendo separar esses 2 dias, porque o seu trabalho vai ser muito mais eficiente, tá? É sempre bom a gente pensar numa forma mais eficiente de fazer as coisas. Sempre existe uma forma mais eficiente de fazer as coisas, beleza? Galera, compartilha, indica pros amigos, se inscreve na página e vamos lá, um abraço.